A Bíblia, antes de nós lermos o texto, a Bíblia, preste bem atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O que é isso? A Bíblia, ela é a autoridade máxima. Ela é a autoridade máxima naquilo que diz respeito à fé, à crença. Amém? Pastor, por que você está falando isso? Porque vai vir coisa feia por aí. Você vai ser confrontado hoje. Tá bom? Só que depois, se você ficar com dúvida, qualquer questionamento, examine a Bíblia e fique com o que a Bíblia ensina. Amém? Diga assim: eu vou ficar com a Bíblia. Mas e aquilo que teu pai te ensinou? E aquilo que a tua mãe te ensinou? Ou aquilo que a igreja de origem te ensinou? Você ainda vai ficar com a Bíblia? Quem vai ficar com a Bíblia? Amém? Com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então nós vamos ler o texto. Mateus capítulo 19, o versículo de número 16 a seguir. Diz assim: eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, aproximando dele quem? Jesus. Esse jovem era um jovem religioso, extremamente religioso, um príncipe dos judeus. E o que esse jovem disse para Jesus? Ele disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Olha a pergunta dele: que bem farei para conseguir a vida eterna? Verso 17. Ele disse: por que me chamas bom? Jesus pergunta para ele: por que está me chamando bom, rapaz? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, faz o quê? Guarda os mandamentos. Segura aí. Não tire nenhuma conclusão precipitada. Verso 18. Disse-lhe ele: quais? Quem perguntou? O jovem rico. Quais, Jesus? Que mandamento que eu tenho que guardar? Aí Jesus vai dizer para ele, Jesus disse: não cometerás, não honra teu e tua mãe, e amarás o teu como a ti mesmo. Jesus, ele citou os mandamentos, mas faltou alguma coisa que não faltou? Aqui tem só 6 mandamentos, não é verdade? Só 6. E quantos são os mandamentos? Então falta? Nós vamos descobrir por quê. Verso de número 20. Disse-lhe o jovem, olha só a resposta do jovem. No verso 20. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? O que você diria para esse jovem se você estivesse ali? Eu ia dizer para ele assim: será? Ou então, mentira. Porque ele disse: eu tenho observado todos esses mandamentos desde a minha mocidade. Ele era um judeu, religioso, príncipe, um homem muito rico, bem visto na sociedade. Ele disse: tenho guardado tudo. Aí, ele ainda faz aquela pergunta para Jesus: o que me falta ainda? Você consegue ver a arrogância desse menino? Consegue ver a arrogância nele, saltando aqui o texto para fora? O que me falta ainda? Sou religioso. 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens. Agora Jesus quebrou ele no meio. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro. Vem e segue-me. Qual foi a reação dele? Verso 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Verso 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil, olha só, não é impossível, é difícil entrar um rico no reino dos céus. Forte, não? Verso 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Pronto, o rico não entra, porque como é que um camelo vai passar no fundo de uma agulha?
Não é verdade? É assim que eu pensava, agulha na minha cultura ocidental. O que é agulha na nossa cultura? É aquele negócio de costurar, não é? Para tu passar uma linha ali é 2 dias tentando. Você imagina um camelo. Só que você tem que entender o que é agulha aqui. Nós vamos entender. Aí o texto continua e ele diz assim: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? Quem poderá salvar-se? Ele estava dizendo assim: nós estamos tudo condenados, estamos tudo quebrados, tudo lascado, ninguém vai ser salvo. Aí o versículo 26 diz assim: quem fez a pergunta? Os discípulos. Jesus responde. E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isto é impossível. O que é impossível? Se salvar. Aos homens é impossível. Ou seja, se você está querendo ser salvo pelos seus méritos, Jesus está dizendo o quê? É impossível. Se você ou eu achamos que vamos entrar no céu pelos nossos méritos, isso é impossível. Jesus está dizendo. Agora ele diz assim: mas a Deus tudo é. Porque a iniciativa de salvar o homem partiu de quem? De Deus e não nossa. Nós nunca desejamos o Senhor. O que Adão fez quando ele pecou e Deus veio ao encontro dele? Se escondeu. Não é assim que as pessoas fazem? Não é assim que nós fazemos muitas vezes quando pecamos? Queremos nos esconder de Deus. Tomara que Deus nem viu, só que Ele vê tudo. Deus vê tudo. A iniciativa de salvar o homem partiu de Deus e não de mim. Se Deus não tivesse feito alguma coisa por nós, pela humanidade, ninguém seria salvo. Nem eu e nem você. Mas vamos lá para o texto. 7 erros que o jovem rico cometeu. Eu quero analisar com você aqui nesse texto 7 erros que ele cometeu diante de Jesus. Pode deixar ligado que eu vou usar. 7 erros que ele cometeu diante de Jesus. Erros esses que muitas vezes você cometeu, eu cometi e as pessoas cometem. Nós vamos analisar esse texto e nós vamos tentar descobrir quais são esses erros que este jovem rico, religioso, cometeu diante de Jesus. Qual é a sua reação se você estivesse diante de Jesus hoje? Qual seria a minha reação se eu estivesse diante de Jesus hoje? Jesus, querido, as pessoas podem falar dele o que quiser, mas ele dividiu a história. Tanto é que o nosso calendário, ele é cristão. DC, AC, antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus dividiu a história. As pessoas podem falar de Jesus o que quiser, mas ele foi um homem, também Deus, que dividiu a história. O mundo, a história da humanidade está marcada pelo ponto chamado Jesus. Antes de Jesus e depois de Jesus. Jesus marcou a história. Ninguém como ele passou aqui. Porque ele, além de homem, ele era Deus. Como isso? Como entender isso? Ele era 100% homem, ele é 100% homem e 100% Deus. Ele está sentado à direita de Deus no seu corpo físico. Porque ele ressuscitou e ele subiu com o seu corpo. É por isso que através de Jesus nós conheceremos a Deus. Porque ele é homem como nós. Amém? Ele é humano como nós. Então vamos lá. Sem rodeios. 7 erros que ele cometeu. Primeiro, no versículo de número 16. Primeiro versículo que nós lemos. 19, versículo 16. Nós vamos ler de novo. Ele diz assim: aproximou-se dele. Essa passagem ela está em Marcos também, em Lucas também, Marcos 10 e Lucas 18, e aqui em Mateus 19. Aproximou-se de Jesus, este jovem, e disse para ele: bom mestre. Aqui você já começa percebendo o diálogo que ele está tendo com Jesus. Ele não cria que Jesus era o Messias, ele não cria que Jesus era o Filho de Deus, ele acreditava em Jesus como um bom mestre, um outro religioso qualquer, um outro rabino qualquer que estava passando por ali pregando a filosofia que ele acreditava. Ele chega em Jesus e diz: bom mestre, tu és o
um bom mestre. Aí ele diz assim: que bem farei para herdar a vida eterna. O primeiro erro que ele comete diante de Jesus é que ele consegue ver em Jesus apenas um simples homem. Ele vê em Jesus apenas um bom mestre. Ele não consegue ver nada mais do que isso. Apenas um bom mestre. Você nota a ironia na expressão dele, porque Jesus responde com uma outra pergunta. O jovem perguntou para Jesus algo: que farei para herdar a vida eterna? Ponto de interrogação. Jesus responde com uma outra pergunta, ponto de interrogação: por que me chamas bom? É costume dos judeus responder uma pergunta com outra pergunta. Chegaram no judeu e perguntaram assim: por que vocês têm a mania de responder uma pergunta com outra pergunta? O judeu disse: que mal tem nisso? Respondeu com outra pergunta. É costume do judeu responder uma pergunta com outra pergunta. E Jesus era judeu. Ele pergunta para Jesus: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Mas o primeiro erro que ele comete está explícito. Ele vê em Jesus apenas um bom mestre. A pergunta é irônica. A pergunta é irônica. É como se você dissesse que você é algo e eu chegasse em você e dissesse ao contrário. Jesus, ele se dizia o Messias, ele se dizia o Filho de Deus. Aí alguém chega e diz: você é apenas um bom homem, não passa disso. Você é apenas um bom homem, você é só isso, você não passa disso. E Jesus responde então com uma outra pergunta. Agora a pergunta para mim e para você: quem é Jesus para nós? Já parou para pensar nisso? Quem é Jesus para você? É só um bom mestre? É só mais um rabino que passou aqui? Quem é Jesus? Apenas um homem? Quem é Jesus para você? O que a Bíblia nos fala sobre Jesus? Pega a Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Vai lá na Bíblia. Vamos ver o que João fala sobre Jesus. João está dizendo assim: olha, para mim, João, discípulo amado, ele diz assim: ó, para mim Jesus é o verbo. Ele é a palavra. E ele estava no princípio com Deus. E ele é Deus. João está dizendo: ele é Deus. No capítulo 10, no mesmo Evangelho de João, versículo 30. Vai lá na sua Bíblia. No mesmo Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 30. Vamos ver o que Jesus falou sobre ele mesmo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Quem achar primeiro, leia. Olha o que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo: eu e o Pai somos um. Volta um pouquinho, capítulo 8, versículo 58. Capítulo 8, versículo 58. Quem lê? Jesus estava pregando para os judeus, e os judeus têm aquela admiração por Moisés, por Abraão, por Isaac, por Jacó, porque Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas, e Moisés o maior profeta que esse mundo já viu, depois de Jesus. Então Jesus, ele pega e diz que ele conheceu Abraão, que Abraão exultou, Abraão desejou ver os dias em que Jesus caminhava aqui na terra. Mas espera aí, os judeus não entenderam nada. Ele disse assim: mas espera aí, o senhor não tem 50 anos e conheceu Abraão? O senhor conheceu Abraão? Qual que é a resposta de Jesus? Jesus disse: olha, antes desse cabra existir, eu já era. No capítulo 10, mesmo Evangelho de João, versículo 14, vamos lá. Jesus, ele disse que ele é o bom, e ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem ele. Você conhece ele? Se você conhece ele, então você é a ovelha dele. Mais para frente um pouquinho, no versículo 9 do capítulo 10, volta um pouquinho. Você lê o versículo 14 e lê o versículo 9 do mesmo capítulo 10. Eu sou, Jesus disse: eu sou. Se você passar por ele, você vai encontrar pastagem, alimento para sua alma. Aonde que você acha que você vai encontrar o que a sua alma precisa? Aonde que eu penso que eu vou encontrar o que minha alma precisa? Qual é o maior problema da humanidade, queridos? O maior problema da humanidade é o relacionamento com Deus, que está quebrado. E Jesus veio justamente para isso, para ser a ponte de ligação entre eu e Deus, nós e Deus. É por isso que ele diz: eu sou a porta. Se você passar por mim, você vai experimentar o que é vida.
vida em abundância, alimento, pastagem, completude. Você e Deus, Deus habitando dentro de você, quando você se rende a Jesus. E eu repito aqui mais uma vez, não a uma religião, mas a Jesus. A Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 18 e o versículo 6, mesmo Evangelho de João. Vieram prender Jesus, Jesus estava no Getsemane, vieram prender Jesus, Judas guiou aqueles que vieram prender Jesus e perguntaram, quem é o Jesus aí? Porque eles eram muito parecidos. Quem é Jesus aí? Aí Jesus se adiantou na frente dos discípulos e disse, eu sou. E eles caíram por terra. Por que eles caíram? Porque Jesus falou como Deus. Jesus falou como Deus. Você já tinha lido isso aqui? Por que eles caíram? Porque Jesus falou como Deus. Lembra lá de Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés pergunta o nome de Deus, Deus diz, olha, eu sou. Eu sou. Jesus usa a mesma expressão, eu sou eu. No original a expressão é a mesma. Eu sou. E eles caíram por terra. Aí se levantaram meio bobo, meio tonto e perguntaram, quem é Jesus? Aí Jesus diz, agora eu vou falar como um homem, senão vocês vão cair de novo. Jesus disse, eu sou. Então eles prenderam Jesus. Quem é Jesus para você? Reflita sobre isso. Quem é Jesus para você? É mais um amigo? É o seu melhor amigo? É só um bom mestre? Para esse jovem rico era apenas mais um bom mestre. E para você? Quem é Jesus para você? Amém? Então vamos voltar? Esse então é o primeiro erro que ele comete. Segundo erro, no mesmo versículo 16, a leitura continua voltando lá em Mateus capítulo 19, versículo 16. Ele diz, bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna. Qual é o segundo erro? Ele achava que a salvação era pelos seus méritos. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, mas eu sou um bom esposo. Que coisa maravilhosa, tem que ser mesmo. Eu sou uma boa esposa, tem que ser, para fazer mais que sua obrigação. Eu sou um bom filho, eu não mato, eu não roubo, não faço mal para ninguém, pago as minhas contas, não devo nada para ninguém. Por que eu preciso ir na igreja, ouvir o evangelho e crer em Jesus? Afinal de contas, eu sou bom. Eu sou um cara bom. Quem já ouviu isso? Eu sou bom. Sou bom. Não é mais que a obrigação de Deus do que reservar um lugarzinho para mim lá no céu. É a obrigação dele, afinal de contas, eu mereço. Não mereço? Eu mereço. Eu mereço o céu. Você viu tudo que eu já fiz pelas pessoas? Eu nunca mereci o céu. Nem você. Nós não merecemos. O nosso pecado é tão grave diante, você vai entender isso aqui, diante de quem é Deus, nós não merecemos, nós nascemos separados de Deus. Não há nada que você faça para merecer o céu. Então eu vou viver de qualquer maneira, eu vou fazer mal para todo mundo. Não. As boas obras são maravilhosas. Só que é uma tábua curta para atravessar o abismo. Aqui o abismo. Você está aqui, Deus está do outro lado, no barranco lá. A sua boa obra, as suas boas obras é uma tábua muito curta. Não te leva do outro lado. Somente Jesus, com a sua cruz, consegue ser a ponte para te levar até Deus. Ele achou que a salvação, e você vai ver aqui que a salvação, eu vou te provar na Bíblia, que a salvação não é pelos seus méritos. E você vai entender aonde que está o lugar das obras na salvação. Ele achou que a salvação era por méritos. Efésios capítulo 2, versículo 8, verso 9. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não veio de vós, é dom de Deus. Não é pelos seus olhos azuis, pelos seus cabelos cheios e bonitos, não é pela beleza que você tem, não é. É pela graça, é um presente de Deus, que você recebe através da fé. Aí ele diz no versículo 9, não vem do quê? Para que ninguém, se fosse pelas obras. Aqui na terra é assim, não é? Um querendo ser melhor do que o outro. Eu fiz mais, não, eu fiz mais, não, eu fiz mais, não, eu fiz mais. Não é assim aqui na terra? Você pensa no céu, como é que seria? Ninguém vai entrar no céu batendo no peito. Ninguém vai entrar no céu, ninguém vai conhecer a eternidade.
pelos seus méritos, porque o texto está dizendo, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. As pessoas tendem a se gloriar. A Bíblia diz que o que a mão direita dá, a direita é essa aqui, né? Essa aqui, tá? Amém? O que a mão direita dá, a esquerda não precisa, porque senão você já recebeu a sua recompensa aqui. Então o segundo erro que ele comete e agora vai começar a ficar bom, é que ele achou que a salvação era pelas obras, pelos seus méritos, pelo seu merecimento, e não é. Se você achava que era, não é. Agora vamos para o segundo erro, aí o negócio vai começar a ficar complicado. Versículo 18. Terceiro erro, perdão, que ele comete. Versículo 18. No versículo 18 está escrito assim. No versículo 17, Jesus diz para ele, se querem ser perfeitos, guarde os mandamentos, porque é pelos mandamentos, olha, presta atenção nisso, é pelos mandamentos que nós seremos julgados. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que está determinado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso, ou seja, não tem encarnação. Se você acha que você vai encarnar para vir uma vida melhor no futuro, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não tem encarnação. Morreu uma vez, acabou. Amém? Acabou. Não tem encarnação. Se eu morrer agora, eu vou me apresentar diante de Deus. Diante de Deus. E Ele vai me julgar pelos mandamentos. Pelos 10 mandamentos. Guarde isso para você entender. Guarde isso. Vou te explicar, completar isso para você entender. E se for pelos mandamentos, eu quebrei todos. Ou seja, estou condenado. Estou condenado. No versículo 18, ele diz assim, disse-lhe ele, quais? Olha só o que ele perguntou para Jesus, quais? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o erro que ele comete aqui? Ele diz que ele guardou esses mandamentos. Ele diz que ele guarda esses mandamentos. Foi o que ele disse para Jesus. Os mandamentos, só que os mandamentos que ele tentou guardar, cumprir, diz respeito ao seu relacionamento com as pessoas. Esses mandamentos citados aqui, os 6 últimos mandamentos, do 5º ao 10º, fala do meu relacionamento com as pessoas. Você notou isso? Fala do meu relacionamento com as pessoas. Ele disse que ele cumpriu isso, ou seja, ele era um cara legal. Ele era um cara legal. Quem já viu aquele vídeo do senhor cara legal no YouTube? Ou no grupo do WhatsApp, que eu já mandei várias vezes? Ele era um cara legal. Já viu aquele cara legal? Amigão de todo mundo? Gente boa? Legal estar perto dele? Faz todo mundo dar risada? Isso é muito bom. É um cara legal. Esse jovem, ele era mais ou menos assim, ele é um cara legal. Ele estava muito preocupado no que as pessoas iam pensar dele. Ele levava uma vida certinha, bonitinha, não para glorificar a Deus, mas porque o que as pessoas vão pensar de mim? O que a sociedade vai pensar de mim? O que meu vizinho vai pensar de mim? Ele era um cara assim, diferente de mim e de você? Não, muito parecido com nós. O que as pessoas vão pensar de mim? O que a sociedade vai pensar de mim? É com isso que eu me preocupo. Eu tenho que estar bem com eles, legal com eles, com Deus. Deus espera, Deus espera, Deus espera, Deus espera. A gente sempre deixa o relacionamento com Deus para o último. Esses mandamentos que ele disse para Jesus que ele cumpriu, que é mentira, ele não cumpriu, ele quebrou todos eles. Ele disse que ele havia cumprido, era o seu relacionamento com as pessoas. Eu sou um cara que me relaciona muito bem com as pessoas. Interessante, eu já fiz essa pergunta em outras vezes aqui. Quantas vezes eu preciso quebrar a lei dos homens para ser condenado? Uma só. Se eu matar alguém, eu já vou preso. Não dá para matar duas? Não? Mas aí eu vou ser condenado. Na primeira, se eu matar e me pegar, eu estou condenado. Quantas vezes que eu preciso roubar para ser preso? Uma. E eu tenho que cumprir. Quantas vezes eu preciso quebrar um dos mandamentos de Deus para ser digno da condenação eterna, do inferno? Quantas? Uma vez. Por quê? Porque se para os homens é assim, e para Deus? Não, Deus dá um jeitinho brasileiro, diz que Deus é brasileiro, né? Deus dá um jeitinho. Será que dá um jeitinho mesmo? Então vamos lá, você vai entender, não tire conclusões precipitadas. Você acha mesmo possível cumprir os 10 mandamentos? Quem aqui já cumpriu os 10 mandamentos à risca sem nunca quebrar nenhum? Quem aqui conseguiu cumprir pelo menos um dos 10? Nunca quebrei nenhum dos 10. Cuidado para você levantar a mão precipitadamente, que eu vou te mostrar aqui na Bíblia que você quebrou os 10. Eu e depois você.
Vamos lá, vamos analisar na Bíblia? O outro slide, por favor. Êxodo, capítulo de número 20. Pega na sua Bíblia. Aqui é só para quem está sem Bíblia, tá? Vai na sua Bíblia. Êxodo, capítulo de número 20. Ali é Deuteronômio 5, é onde está falando sobre os 10 mandamentos também, tá? Mas esse texto aqui é de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. A partir do versículo 12, nós vamos pegar do 5º mandamento ao 10º. E depois vamos pegar do 1 ao 4º. E você vai ser confrontado aqui, porque você vai ver muita coisa que você aprendeu errado. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 12. Vamos lá, vamos nos colocar à prova aqui. Vamos ver como é que está a gente diante dos mandamentos. Vamos lá? Versículo 12. Está escrito assim, o 6º mandamento, ou 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, honra o pai e a mãe para viver muito. Quem aqui já desonrou o pai e a mãe alguma vez? Só de você pensar aqui, meu pai é um chato. Todo mundo já fez isso? Já, irmãos? Então nós estamos tudo no mesmo pacote. Eu e você. Segundo mandamento, então, ou o 6º. Qual que é o 6º aí? Não? Ah, não, aqui estamos, né? Quem que já matou alguém? Será que não? Vamos ver como é que Jesus interpreta isso aqui? Porque diz que no tempo da graça é mais fácil, né? Será que é mais fácil mesmo? Vamos ver se na graça é mais fácil? Vai lá em Mateus 5. Mateus 5, versículo de número 21. Jesus vai interpretar esse mandamento para nós. Porque Jesus reinterpretou alguns mandamentos, inclusive a questão do sábado. Eu vou falar aqui sobre isso. Mateus 5 e 21. Vamos ver como é que Jesus interpretou isso aqui. Todos acharam? Olha só. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Ok, que ninguém nunca matou, nós nunca quebramos esse mandamento. Mas Jesus disse, peraí. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, já ficou com raiva de alguém? Sem motivo? Já? Todos? Então já matamos. Você viu como é que a gente é ruim? Tire da sua cabeça esse negócio de que você é bonzinho. Porque bonzinho para Deus é quem nunca quebrou nenhum mandamento. Então nós já estamos? Matamos? Já ficou com raiva de alguém sem motivo? Miserável. E se eu pego. Tá bom, então 2-0 para a Bíblia. Vamos lá então. Agora aqui o terceiro, esse aqui. Quem tem coragem de ler isso aqui? Hã? Não? Adulterarás. Para quem é casado, relação sexual fora do casamento, adultério. Para quem é solteiro, fornicação. Certo? Não, eu sempre fui fiel. Ah, é? Então vamos lá, vamos ver como é que Jesus interpreta esse negócio. 5 de Mateus, versículo 27. 5 de Mateus, versículo de número 27. Pastor, hoje está complicado. Ouvistes, 5 e 27 de Mateus, que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E se serve para a mulher e para o homem. Eu não vou nem perguntar quem quebrou isso aqui, tá? Tá bom? Mas eu garanto para você que todos nós quebramos. Amém? Alguém tem coragem de falar, não, pastor, eu tenho mais de 15 anos e eu nunca quebrei esse mandamento. Ninguém, né? 3-0 para a Bíblia? Vamos tentar fazer pelo menos um, né? Então, vamos lá. O próximo, não furtarás. Você não precisa nem. Você pegou uma moedinha que não era sua? Vai pegar uma bala que não era sua? Ah, não, mas eu era criança, mas não interessa. Você já era gente? Já era gente, né? Já roubamos então? Você viu que a gente não é bonzinho? Não tem nada de bonzinho. Ah, eu sou bom, mereço o céu. Não, até aqui nós não cumprimos nenhum dos mandamentos. Então, já roubamos, todos nós. Você quem rouba é ladrão. Ah, não, ladrão é quem rouba banco, não. Quem rouba 1 centavo também é ladrão. Não é? Então nós não somos bonzinhos. Merecemos o céu? Não. Vamos lá então, vamos continuar. Pastor, está ficando difícil. Até o final só tem que mudar esse negócio, pastor. Na Bíblia vai mudar, fica tranquilo. Não darás falso testemunho contra o seu próximo. Quem nunca mentiu? Toca o telefone, você... Amor, fala que eu não estou. Já fizemos, né? Já mentimos? Já mentimos. Então,
Tá 5-0 para a Bíblia? Então vamos lá. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem nada que ele tenha. Alguém aqui nunca cobiçou nada? Alguém? Tá difícil aí, Rogério? Tá fácil não, né? Alguém aqui nunca cobiçou nada? 6-0 então? Vamos embora todo mundo para casa, nós estamos tudo perdido. É assim? Aí você começa a entender por que Jesus veio. Vamos lá, senão o tempo não vai te terminar. Então, o terceiro erro que ele comete é que os mandamentos que ele diz que cumpriu, que não cumpriu coisa nenhuma, dizia a respeito ao seu relacionamento com as pessoas. Ou seja, esse é o terceiro erro que ele comete. Aí nós vamos no quarto erro. Aí você vai abrir a Bíblia lá em Marcos 10, Marcos 10 e 21. É a mesma passagem, só que aparece um versículo que não aparece aqui, em Mateus. Está começando a entender para que servem os 10 mandamentos, né? Para mostrar quem que a gente é de verdade. Marcos 10 e 21, está escrito assim. Quem pode ler para mim? Ó, segura, Jesus fez o quê? Jesus o amou. Continua. Jesus, obrigado, irmão. Jesus o amou e por amar, Jesus falou a verdade. Aquele negócio de que quem ama não fala a verdade porque a verdade dói, não ama. Porque quem ama fala a verdade. Jesus o amou. Só que o quarto erro que ele comete aqui é que ele não percebeu o amor de Deus. Jesus o amou. Jesus não estava recriminando ele. Jesus não estava condenando ele, porque Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Condenado nós já estávamos. Jesus veio para salvar. É para isso que ele veio para nos amar. O problema é que as pessoas não percebem o amor de Deus. E por amar esse jovem, Jesus diz para ele: falta-te uma coisa. Se eu te amo, ou se você ama alguém, você precisa falar a verdade para ele. A mentira só vai levar ele para o buraco. A mentira só vai matar ele devagarzinho. Você precisa falar a verdade, ainda que doa. Jesus o amou e ele não percebeu o amor de Deus. Jesus disse: te falta uma coisa ainda. As pessoas não têm percebido o amor de Deus. E a palavra tem nos ensinado: falta uma coisa para você ainda. Falta uma coisa para você ainda. Eu sou uma pessoa maravilhosa, mas falta uma coisa ainda. Isso aí não te salva. Aí nós chegamos no quinto erro que ele comete. Aí a gente vai entrar nos 4 primeiros mandamentos. Aí aqui vai entrar a polêmica. Porque eu vou ler para você o que está na Bíblia, amém? Amém. Está aqui o texto. Nós vamos aqui chegar no quinto erro que ele comete. E esse erro é: ele não percebeu a falta dos 4 primeiros mandamentos. Você viu que ele não perguntou a Jesus? Jesus, cadê os 4 primeiros mandamentos? Você nunca se perguntou por que ele não perguntou para Jesus? Jesus, por que o Senhor disse só os 6 últimos mandamentos e os 4 primeiros o Senhor não falou? Porque os 4 primeiros mandamentos, do primeiro ao quarto, fala do meu relacionamento para com... E eu não estou nem aí para o meu relacionamento com Deus. Esse jovem estava assim. O interessante para mim é o meu relacionamento com você. Se você gosta de mim, legal. Deus fica para depois. Mas aqui nos 4 primeiros mandamentos, ele não sentiu falta. Esse é o quinto erro que ele comete. Ele não percebe a falta desses 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos: meu relacionamento com Deus. Do 5º ao 10º, o meu relacionamento com você. Você viu como é que Deus é completo? Eu preciso estar bem com Deus, estar bem com o meu semelhante, com o meu próximo. Aí agora aqui, só teremos bons relacionamentos com as pessoas se a gente se relacionar bem com Deus. Já percebeu isso? Que quando a pessoa se aproxima de Deus, ela fica mais meiga, ela fica mais carinhosa, mais amorosa. Na verdade, ela perdoa. Porque você quer se relacionar bem com as pessoas? Se relacione primeiro com... Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Porque tudo começa aqui, no meu relacionamento com Deus. Você quer ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor cidadão, um melhor qualquer coisa? Se relacione primeiro com Deus. Analise um pouquinho o mundo que a gente está vivendo hoje. As pessoas são amargas, frustradas, tristes, depressivas. Relacionamento, então, meu Deus do céu, qualquer tipo de relacionamento é muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque tudo começa com Deus. Tudo começa no meu relacionamento com Deus.
Esse jovem achava que se relacionava bem com as pessoas, mas ele era soberbo, egoísta, mesquinho, orgulhoso e exaltado. Olha só, como é que eu sei disso? Na expressão dele aqui, ó, no versículo 20, lá em Mateus 19, ele diz assim: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. É verdade isso? Não, porque nós provamos aqui que nenhum de nós guardamos, quebramos, nem que seja uma vez. Ele quebrou também. E ele disse assim ainda, ó, que me falta ainda? Que me falta ainda? Gente, imagina o seguinte, ele era um judeu religioso. Jesus, o que Jesus fala para ele que é uma ofensa. As palavras de Jesus chegam no ouvido dele como uma ofensa, uma porrada. Porque era um homem religioso. Não é assim que é a reação dos religiosos? Quando você diz algo contra aquilo que ele acredita, não é assim que o religioso diz? Ele se sente ofendido, porque ele acredita naquilo desde a infância dele. Mas às vezes ele nunca leu aquilo na Bíblia. Mas ele acredita. Por quê? Porque ensinaram para ele desde a infância. E nós temos que respeitar. A pessoa é livre, acredita no que quiser. Mas ela precisa examinar as Escrituras. Porque nela está a vida eterna. Vamos ver se nós estamos nos relacionando bem com Deus e quais desses 4 mandamentos nós já quebramos. Primeiro, versículo 1, capítulo 20, versículo 1 de Êxodo. Não terás outros deuses além de mim. Jesus, Deus, está dizendo, não terás outros deuses, outro Deus além. Ele está dizendo, eu sou único. Eu sou único. Lá em Deuteronômio 6 e 4 está o Shema. O que é o Shema? É o chamado de Deus para Israel. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ouve Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. O Senhor teu Deus é o único Deus. Tá, eu nunca adorei outro Deus. Será? Vamos na Bíblia então? Vamos ver como é que Jesus, tem que ser sempre Jesus como ele interpreta. Mateus 22, vamos lá? Mateus 22, passa do 19 e vamos lá no 22. Vamos começar a encerrar, senão a gente não termina. Mateus 22, 36. Gente, isso aqui é forte demais. Mateus 22, 36 diz assim: mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todos os teus pensamentos, ou de todo o teu pensamento. E este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resume, olha só, Jesus resume os 10 mandamentos aqui. Porque ele pega o mandamento do 1 ao 4 e resume, amarás a Deus. Ele pega do 5 ao 10 e resume, amarás o teu próximo. Ele resumiu. Só que, porém, vamos voltar lá no primeiro mandamento, não terás outros deuses. Jesus disse que ele tem que estar em primeiro, Deus tem que estar em primeiro. Tudo que você coloca na sua vida em primeiro lugar, se você já fez isso alguma vez, você já quebrou esse mandamento. Quem é mais importante na sua vida? Seu filho? Seu esposo? Você mesmo? Sua casa? Seu carro? Sua conta bancária? Uma vez ou outra, nós já fizemos isso. Quem é que sempre teve Deus no primeiro lugar do seu coração? Sem nunca vacilar. Vou baixar minha mão, sim. Então nós quebramos esse mandamento. Vamos lá para o segundo, então. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu. Eu não posso fazer imagem de qualquer coisa que tenha no céu, não posso, é proibido pela Bíblia. Na terra, ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor, esse aqui é o segundo mandamento, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso e castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me... Quando eu cometo idolatria, eu estou desprezando o meu Deus. Quando eu cometo idolatria, eu estou desprezando o meu Deus. Eu estou dizendo, eu vou pedir para quem pode mais. E se eu cometo idolatria, eu estou dizendo, aquela imagem é mais poderosa do que Deus. Eu estou lendo a Bíblia, não estou? Sim ou não? Na Bíblia, não é? Vocês estão vendo ali? Estão acompanhando? Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos.
Quem aqui já pediu alguma coisa, em oração, em prece, seja lá o que for, a qualquer outra entidade, uma vez na vida, que não seja Deus? Quando meu tio foi campeão da Libertadores em 99, eu andei de joelho. Primeira e única Libertadores do Palmeiras. Não havia conhecido Jesus ainda através da palavra, andei de joelho no cascalho. Quando o Deportivo Cali errou aquele último pênalti, falei, agora amanhã tem que pagar minha promessa. Para um ídolo, uma imagem de escultura. Ou seja, eu também já quebrei esse mandamento. Gente, está na Bíblia. Por que a gente faz errado então? Porque te ensinaram assim, porque me ensinaram assim. Está aqui na Bíblia. Quebramos o mandamento? Então está 8-0. Está pior que Brasil e Alemanha, né? 8-0. Vamos tentar fazer um pelo menos? Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune qualquer que tomar o nome do Senhor em vão. Mas o que é tomar o nome do Senhor em vão? É falar o nome dele sem estar pensando nele ou sem estar em reverência. Lembra? 46 do segundo tempo, Grenal, aquela bola na trave. Meu Deus! Quem já fez isso? Você estava pensando em Deus? Você estava com raiva do time adversário? Torcendo. Quebramos então? Todo mundo junto? 9-0? Vamos fazer um pelo menos então? Vamos lá. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Trabalhará 6 dias e tal. Ele vai dizer que eu não vou ler todo o versículo, tal. O sábado era um dia separado para Deus. Está lá nos 10 mandamentos. Mas, pastor, não devemos guardar o sábado no tempo da graça, no Novo Testamento? Jesus, ele reinterpretou alguns mandamentos, sim ou não? Porque no Antigo Testamento, só se eu matasse, se faça espada em alguém. Agora no Novo Testamento, se eu ficar com raiva, eu já matei. No Antigo Testamento, só se eu consumasse o ato de adultério. No Novo, só se eu olhar e cobiçar, já foi. Aí ele resume os 10 mandamentos, lá onde nós lemos 22 de Mateus. Amarás a Deus e amarás o próximo. Ele resumiu. Só que existem algumas igrejas ainda que dizem que nós temos que guardar o sábado. Só que o dia do Senhor é o domingo. O dia do Senhor é o domingo. E a igreja, há provas, N provas no decorrer da história, inclusive na Bíblia, que a igreja gentílica, a igreja dos gentios, se reunia no domingo. No domingo. A igreja judaica continuava se reunindo no sábado, guardando aqueles preceitos. Por isso tem muita confusão ali no início da igreja. Se você ler Atos 15, você vai ver isso, que ficou decidido que os gentios deveriam se abster de 4 situações: carne sufocada, sangue, relação sexual ilícita e idolatria. Está resumido aqui os 10 mandamentos. Pastor, peraí, então para resumir, eu tenho que guardar o sábado, pastor? Vamos lá em Tiago 2,10. Eu vou te dizer se você tem que guardar o sábado. Tiago 2:10. Lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus. Você quer ser salvo pela lei? Quero, pastor. Então tu tem que guardar o sábado, mas não só o sábado, tem que guardar todos os 10 mandamentos. Porque olha só o que diz aqui, ó. Tiago capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Você quer guardar o sábado, ok, você pode guardar. Mas se você quer guardar o sábado para ser salvo e você quebrar qualquer um dos outros 9, é como se você não tivesse. E outra coisa, será que é possível guardar o sábado mesmo? Nem os judeus conseguem. Nem os judeus conseguem. Nem tampouco aqueles que ensinam que o sábado tem que ser observado pela igreja. Nem eles conseguem. Andar 1.200 metros, mais que isso nem pensar. Correr, mas nem pensar. Cozinhar, mas nem pensar, de jeito nenhum. Pode preparar comida na sexta-feira, no pôr do sol. Então, é para a igreja? Não. Então nós já conseguimos guardar do jeito que a Bíblia diz? Não, nem o domingo, né? Na verdade, para a igreja não tem dia. Todo dia é do Senhor. Se você ler isso lá em Romanos, você vai ver que para a igreja, para nós, para a igreja do Senhor, todo dia é dia de adorarmos ao Senhor. Não é um dia, eu xingo de segunda a sexta. Aí no sábado agora eu vou guardar o sábado. Eu minto de segunda a sexta. Aí não, agora eu vou guardar o sábado. Eu sou um péssimo cidadão de segunda a sexta, mas no sábado eu sou o religioso. Resolve, irmão? Não. Como também não resolve no domingo. De segunda a sábado é uma tribulação, no domingo só unção. Também não resolve. É uma vida com Deus. De segunda a segunda. Amém? Eu não vou conseguir terminar, mas eu vou mais um ponto aqui para a gente entender qual é a função então dos 10 mandamentos. O 6º erro que ele comete, mas espera aí, antes, 10-0, é isso? Então é impossível ser salvo pelos mandamentos?
Para que serve então esse negócio? Qual que é o propósito disso? Para que servem os mandamentos? Então, irmão, a Bíblia tem resposta para tudo. Inclusive, para que servem os mandamentos? Gálatas, capítulo 3, no versículo 23. Gálatas, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Olha só, isso aqui é fantástico. Ele não entendeu qual era a função dos 10 mandamentos. Essa é a quinta lição. Aí eu vou mostrar para você aqui porque que ele não entendeu. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Paulo está escrevendo essa carta à igreja da Galácia, uma igreja que tinha judeus e tinha gentios. Os judeus queriam que os gentios guardassem os mandamentos e todos os preceitos da lei judaica. Aí Paulo agora ele vai ensinar para eles, para os gentios e para os judeus, para que servia a lei. Pastor, pelo amor de Deus, para que servia a lei? Vamos lá. Antes que a fé viesse, a fé em quem? Em Jesus. Estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. Olha só, quem estava encerrado debaixo da lei? Israel. Diga comigo, Israel. Diga para o irmão do seu lado, Israel, irmão. Israel. Israel estava encerrado embaixo da lei. E diz que eles estavam guardados para uma fé que haveria de se manifestar. Fé em quem? Em Jesus. A gente começa a entender. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é aio? Pedagogo. Babá. O que era um aio naquela época? Era alguém que eu contratava para cuidar das minhas filhas, educá-las, ensiná-las a lei, ensiná-las os mandamentos, levar para a escola, trazer da escola. O aio era alguém que cercava a criança e levava ela até ela crescer e não precisar mais de aio, de babá. Quem é que tem babá ainda? Não temos mais. Por quê? Não precisamos mais. O mandamento, a lei servia para isso. De maneira que a lei nos servia de aio, pedagogo, alguém que nos instruía, que nos levava, que nos conduzia, para nos conduzir a... Está muito simples, amor, só ler, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos... Ou seja, a lei não podia nos justificar. O que é justificação, irmão? Justificação é o seguinte: eu sou injusto, eu não mereço o céu, mas através do sacrifício de Cristo, da justiça dele, quando eu creio nele, essa justiça é imputada em mim. Deu para entender? E Deus me vê justo. Pelos meus méritos? Pelos méritos de quem? De Jesus. Então é por isso que a expressão aqui, ó, pela fé, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei estava conduzindo Israel até o nascimento de Jesus. Amém? A lei conduzia Israel até o nascimento de Jesus. Para quê? Para Israel não se contaminar com as demais nações. Porque Jesus é um israelita, Jesus é um judeu, Jesus é um hebreu. Jesus veio de Israel, da tribo de Judá. Aí continua e diz assim: mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. Ou seja, já não guardamos a lei para sermos salvos, porque a lei nunca salvou. Então para que serve? Para que serve? 2 Coríntios, ficou claro aqui, né? 2 Coríntios, volte um pouquinho antes de Gálatas. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra. Que letra é essa? A lei. Mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito. E se o ministério da morte gravado com letras em pedra, o que foi gravado com letras em pedra? Os 10 mandamentos. Então o que é que mata? Qual é a lei que mata aqui? Qual é a letra que mata? Os 10 mandamentos. A lei, por que ela mata? Porque os 10 mandamentos, assim, Josias, ó, você quebrou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Ou seja, você está morto. Ela mostrava que eu estava morto. É por isso que a letra mata. Ela não podia fazer nada por mim, ela só mostrava o meu erro. Ela mostrava que eu quebrei os 10 mandamentos. Mas ele diz assim, Paulo, no verso 6, e o Espírito... Por quê? Porque através do Espírito, o Espírito Santo, através da obra de Jesus, quando o Espírito Santo passa a habitar em mim, eu recebo vida, eu sou perdoado. Ficou claro? É simples, eu sou perdoado. Através
da habitação do Espírito em mim. Eu creio em Jesus e o Espírito passa a habitar em mim. Se o ministério da morte, a lei, os mandamentos, gravado em letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, passageira, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Diga para a pessoa do seu lado: a graça é mais gloriosa. Diga para ele: a graça é mais gloriosa. Creia, irmão. O que você está esperando para crer? Entregar sua vida para Jesus. Não tem, pastor, não tem que pagar nada. Sério mesmo, pastor? Não. Você não precisa pagar nada. É só crer, irmão, é só crer. É como se alguém chegasse e desse um presente de aniversário. Quanto é que custou? Isso não, é de graça, isso é graça, favor merecido. É para você, recebe, eu não quero. Mas eu comprei com tanto carinho para você, mas eu não quero. Mas é para você, mas eu não quero. O que eu preciso fazer? Eu tenho que aceitar, somente aceitar, tomar posse daquilo. Os 10 mandamentos é como se você tivesse uma sujeira no rosto. Aí você olha no espelho e vê a sujeira no seu rosto. Aí você vai limpar. Você pega o espelho e esfrega para limpar a sujeira. É isso? Não, por quê? Porque o espelho serve só para mostrar. Só para mostrar. Só isso. A lei serve para mostrar onde é que eu estou sujo. Mas se eu quero ser limpo, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Se eu quero ser limpo, eu preciso me render a Jesus, o meu Salvador, que deixou tudo por mim. É o que eu preciso fazer. É como se eu tivesse quebrado a canela, aqui o osso da canela, não sei o nome desse osso. Aí eu vou lá e tiro o raio-x e mostro onde é que o osso está quebrado. Aí eu vou agora religar o osso e eu tiro mais um raio-x. É isso? Não, porque o raio-x serve só para mostrar onde é que está quebrado. A letra só mata. Ela mostra que você merece o inferno, que eu mereço o inferno. Mas aí quando eu entendo o que Jesus fez por mim, quando eu creio nele, quando eu me rendo a ele, o Espírito Santo passa a habitar em mim. Eu sou salvo. Pastor, é sério que é simples assim? Por que eu nunca entendi? É simples assim. O diabo luta de todas as formas. Para quê? Para que você não entenda o Evangelho. Aí tem gente pregando lá assim, tem gente pregando assim, tem gente pregando assim, e aquilo vira aquela confusão, a pessoa não entende mais nada. O Evangelho é simples. É só eu examinar e me entregar a ele. Quer vida plena? Quer experimentar felicidade? Então viva para Deus. Se entregue a Jesus. Se renda, deixa o orgulho, deixa a vaidade, deixa a preocupação. O que é que vão pensar de mim? Você está preocupado com o que vão pensar de você? Eu não. Se entrega a Jesus. Eu vou ser uma pessoa melhor a partir de hoje, com as minhas próprias forças. Eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou vencer isso. Eu até acredito que você, com a sua boa vontade, você consiga melhorar muita coisa na sua vida. Só que sem Jesus você não vai muito longe. Sem Jesus você não vai muito longe. Porque nós precisamos dele. E eu preciso confiar nele. Eu preciso dizer assim: Senhor, eu não consigo fazer isso sozinho. Me ajuda. Ele disse: eu te ajudo. Vinde a mim. Vinde a mim. Está cansado? Está oprimido? Está difícil? Vinde a mim. Aí ele te abraça. Ele não te julga. Ele te abraça. Porque ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. E salvação todo mundo quer. Mas só existe um caminho. Amém? Quantos querem vida plena? Eu quero. Esteja em pé então. Vamos adorar o Senhor. Pastor, eu entendi esse negócio. E eu quero continuar. Quero continuar aprendendo mais. Quero fazer um propósito com o Senhor. Quero entregar a minha vida a Ele.